Estamos começando o nosso primeiro podcast, Em Busca da Verdade, que esse é o tema do nosso podcast, Em Busca da Verdade, que ele tem a finalidade de demistificar alguns assuntos, enfim, seja ele assuntos religiosos, seja assuntos políticos, nossa busca para demistificar, para tornar, esclarecer alguns fatos que são importantes para a gente, né? Porque a gente vive no mundo, então precisamos saber das informações reais, precisamos saber o que, que é fato e o que, que não é fato. Né? Esse programa é dirigido por mim, pastor Marlon Leal. Estamos hoje aqui, nós teríamos alguns convidados e o nosso podcast ele tem dois quadros. O primeiro quadro é Fé na Política. O segundo quadro é Religião, Fé e outros assuntos que nós vamos tratar. Bom, nesse primeiro quadro, hoje que estamos aqui falando, hoje nós temos um convidado, Felipe, que ele vai falar nesse primeiro quadro que é Fé na Política. Antes de eu meter aqui o assunto, eu vou dar aqui a oportunidade para o Felipe, ele vai se apresentar, ele vai dizer quem ele é, de onde que ele veio, enfim, né? Qual é a caminhada política dele, vai falar alguma coisa e vai se apresentar para os ouvintes. Felipe. Olá, primeiramente gostaria de agradecer, pastor Marlon, o convite que o senhor estendeu a mim, a minha pessoa. Fico muito feliz e grato de estar aqui hoje com o senhor, né? Agradecer também ao público que está nos acompanhando, enfim. E eu sou o Felipe, sou de Gravataí, sou de direita, cristão, né? Sou pai de 3 filhos, casado com uma Ilha. Já também empreendi muito na minha vida, né, pastor? Concorri a vereador, concorri a deputado. E hoje estou muito feliz por estar aqui e poder contribuir com esse debate de grande nível. Conheceu também os bastidores também, né? Foi assessor, enfim, de deputados. Conheceu também os bastidores, né? Porque às vezes a gente está ali na ponta, mas não é só a ponta também, existe o bastidor, né? O bastidor também é importante. Essa experiência que eu tive em Brasília, né? Trabalhei com um deputado federal, mostrou muito do que é Brasília e como funciona lá de fato. Também tive a oportunidade de ser também assessor de prefeito, vereadores. Então a gente criou uma bagagem, graças a Deus, a experiência, e contribuiu muito com o Estado do Rio Grande do Sul e também com o município de Gravataí. Bom, Felipe, tu foi convidado nessa tarde, né, para tratar deste assunto, que é o nosso primeiro bloco, que é o assunto Fé na Política. Por quê? Porque eu acho que existe muitas coisas que precisam ser desmistificado. Eu vou trazer aqui uma visão, uma ideia minha, não muito relacionada à política, mas para a gente entender alguma coisa. Que muitas vezes, o que acontece? Muitas coisas são faladas, muitas coisas são ditas, mas o grande problema, isso é um fato, isso é verdade? Né? Vamos dar um exemplo, e é o exemplo que eu quero trazer. Antigamente, antes, nas igrejas, se fazia uma festa, uma comemoração, quando na frente da igreja tinha 3, 4 carros. Bem antigamente, né? Quando tinha 3 ou 4 carros, por quê? Porque geralmente os membros da igreja eram pessoas que não tinham uma condição financeira muito, nem digo alta, né, mas considerável. Por quê? Porque se dizia que o crente, o evangélico, enfim, ele tinha que viver na presença de Deus, ele não precisava estudar muito, porque Deus ia... Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos pessoas que não eram muito relacionadas financeiramente, né? E então a igreja se tornava isso. Se dizia, o crente não pode ser policial porque o policial usa arma.
O crente não pode ser político porque a política tem muita mentira. O crente não pode ser médium porque tem que decidir sobre a vida e a morte. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos pessoas, né? Enfim, pessoas que eram crentes, pessoas que eram fiéis, mas nós não conseguimos atingir a sociedade num todo. E eu acho que, Felipe, essa é a percepção que a gente tem, que nós que falamos sobre a verdade, falamos sobre a Bíblia, nós temos que atingir toda a sociedade, não só a igreja. A igreja é uma parte muito pequena da sociedade. Quando eu falo assim, pequena, não significa que o seu número é pequeno, mas a igreja é um ponto da sociedade que atinge quem? Atinge só os evangélicos, né? Mas a sociedade ele é muito ampla. Falando nesse assunto, há muito tempo atrás, foi impregnado dentro da nossa sociedade cristã, evangélica, enfim, que política era coisa do diabo, né? E que crente não podia se meter em política. O que nós temos hoje? Nós temos uma igreja, né, que serve a Deus, que vive na presença de Deus, mas que tem o seu campo de trabalho só na igreja. Na política a gente não consegue atingir, porque a cabeça dos crentes, a cabeça dos evangélicos, a cabeça dos cristãos, assim como você acha que tem que ser falado, né? Ele tem que se ausentar da política, porque a política é coisa do diabo. Mas, aí eu vou voltando agora ao assunto que eu quero tratar com o Felipe. Nesse emaranhado de coisas, que a gente tem uma política com problemas, ou não vejo política com problemas, eu vejo políticos problemáticos. A pergunta é para aquele que ainda pensa ou reflete sobre esse assunto, ou para quem ainda está pensando, será que é ou será que não é? O que a política tem de bom? A fala não seria o que a política tem de bom, mas o que a política poderia favorecer tanto a comunidade evangélica como a comunidade cristã, né? Mas como também a comunidade em geral, né? E esse nosso quadro é Fé na Política. Por que ou no que a comunidade cristã evangélica ou a sociedade pode acreditar ainda na política? Por que ela deve ter fé ainda na política? Pastor, eu vou falar algo que eu sempre falo para aqueles que são irmãos em Cristo. A fé da política ela tem que ter com certeza. Tá? Porque, vamos lá, eu só vou dar uma retificada bem rapidinha, Felipe. Porque ainda nós devemos ter fé na política. Posso falar por mim? Porque eu creio que se nós não tivermos fé na política, não vai existir uma ferramenta de formatar esses conceitos que estão para destruir tudo aquilo que já vem sendo plantado, trabalhado, vamos supor, da família. A gente sabe que se nós, o crente, não estiver dentro do processo eleitoral, dentro da política, discutindo, debatendo, aqueles que são contra o nosso pensamento estarão. E nós estaremos em minoria se nós não colocarmos pessoas que estão mais alinhadas ao nosso pensamento. E sim, o crente tem que estar na política porque ele tem que ser o sal na política. O crente tem que saber diferenciar, tem que dar essa diferença. Eu costumo dizer, se você não participa, você está dando a oportunidade para aqueles que pensam diferente de você participar. E no momento que eles participam, eles querem implantar o quê? A ideia deles. Então, o crente precisa participar. Antigamente, realmente, de fato, política era visto dentro da igreja como algo muito ruim. Era do diabo. Né? Se tu dissesse que estava participando de um processo eleitoral, que tinha amigo dentro de algum político, dizia assim, irmão, repreende, sai de perto, sai fora. Era o que se falava. Mas era isso mesmo... Vamos ir mais para dentro, né? Então, era isso mesmo que o inimigo queria, que o crente se afastasse da política, porque hoje aqui nesse mundo, querendo ou não, quem desenvolve as leis hoje, independente de qual for o país, são os políticos. Então, se o crente não estiver dentro do processo político com mandato, quem vai governar
Quem vai instruir, quem vai fazer as leis? Se o crente não tiver. Aí depois não adianta sair reclamando, porque legalizaram o aborto, porque legalizaram a droga, porque legalizaram isso e aquilo. Tudo isso aí que o crente é contra. Se não estiver participando, não adianta nada. Então tem que participar. É importante isso daí. E a gente teve políticos dentro da Bíblia. Quem é que foi Davi, rei Davi? Foi um político também. É um homem de Deus e político. Deus usou ele. Nós também temos o governador José do Egito. Quem foi? Governou o Egito. Foi um homem muito sábio. Então, existem políticos sim dentro da Bíblia. E o que eu, às vezes, me entristeço, pastor, é que são pastores querendo que irmãos em Cristo não participem da política. Sendo que nós tivemos homens de Deus dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, que foram, querendo ou não, políticos e que ajudaram o povo de Deus. Sim, Felipe, eu acho muito interessante essa tua fala. Mas assim, agora eu vou te botar numa enrascada. O fato é o seguinte, que a gente fica falando coisas do passado, mas a gente precisa ver o presente. O que hoje nós temos para colocar na mesa hoje, relacionado à política, relacionado ao eu acreditar ainda na política, né? Porque para mim, né, é muito fácil. Eu tenho um discurso que Davi foi político, né? Não estou dizendo que é o teu discurso, é o nosso discurso, que Davi foi político, né? Que José foi político, Daniel foi político, mas a nossa questão é hoje, o dia de hoje. Como a política se apresenta hoje, né? Como as coisas estão se apresentando hoje, e eu não falo só em relação à política no partido tal ou no governo tal, mas eu falo em relação ao poder público hoje. O que o poder público tem, né, que pode oferecer para a comunidade, seja ela a comunidade evangélica, seja ela a comunidade, enfim, a sociedade. Qual é o projeto, o que se encaminha hoje que a pessoa pode acreditar? Mas eu acho que não é nem questão de poder público oferecer ao cristão algo. Eu acho que o que o cristão tem que ter para participar da política é indignação. Porque ele está vendo coisas... de indignação. Porque ele está vendo coisas acontecerem que destrói tudo aquilo que a gente aprende na Bíblia. Então, se eu vejo como uma motivação, porque não vai querer achar que o órgão público, o poder público vai te motivar. O pastor, o evangelista, o diácono, o irmão, o obreiro, participa da política. Eles não vão fazer isso daí. O que eles mais querem é afastar o crente da política. É o que eles mais querem. Eles odeiam a família, a esquerda, vou dizer assim, a esquerda não gosta dessa frase família. Se você vê nas redes sociais, na internet, você vê várias pessoas, né, dizendo que querem destruir a família, o comunismo quer destruir a família. Então, o crente, para participar, ele tem que se indignar nesse momento dessas falas e é uma automotivação para que ele se insira. Porque muitas vezes, aí a gente vê, né, as pessoas, porque eu não quero que meu filho passe por isso, não quero que meu filho passe por aquilo, o governo não está bom, o governo tal não está bom, nenhum presta. Então, irmão, vamos participar da política. Se você não está contente com o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país, você tem que participar, tem que se indignar, tem que participar sim, claro, com respeito, respeitando a todos. O debate é o respeito, né? A gente não pode chegar aos extremos, né, pastor? Mas eu creio que é essa indignação que a gente tem que ter. O irmão em Cristo, o crente tem que ter esse momento de indignação, dizer, não, eu preciso participar, né, da política, do debate, porque senão, se eu não participar, fulano vai participar e não pensa igual eu, não pensa igual o crente. E aí como é que fica? Se a gente não participar, outros que pensam diferente vão participar e vai prevalecer o que eles querem. Eu acredito, Felipe, que ela vai um pouquinho além. Aí é o que eu acredito. Hoje eu não estou aqui para debater, eu estou aqui para te questionar. Sim. Né? Que a questão de querer ou não querer que o evangélico, o cristão, essas conotações que se dá, né, eles não participem, tu precisa de uma palavra-chave, né? Hoje mesmo, vamos dizer assim, tu quer convencer alguém para ela ser evangélica, para ela ser religiosa, eu digo, olha, se tu não ser evangélico, se tu não ser religioso, tu vai para o inferno. Quer dizer,
É a forma que tu tem de ameaçar uma pessoa, né? É a forma que tem de ameaçar. Hoje, quem quer afastar, aí vem a minha compreensão, quer afastar alguém que pode ser um ponto de interrogação entre a pessoa ou a sua ideologia, é colocar um ponto de interrogação. O que eu acredito que é realmente o que acontece é dizer assim, ó, o crente, o evangélico, o religioso, o pastor, o obreiro, ou enfim, quem for, como se use, como se traga essa conotação, ele não pode participar da política, porque a política é coisa de pecador, a política é coisa de, de ladrão, política de... Ele se autocondena. Mas para quê? Porque ele precisa ter menos adversário, né? Ele defende uma ideia que ele sabe que... Vamos dar um exemplo. Ele defende uma ideia que sabe que o contraponto dele, o contrapé dele é a igreja evangélica, que ele precisa distanciar essa pessoa dele, ou distanciar, não ter essa pessoa como seu concorrente, né? Então, mais do que defender as nossas ideias, ou as ideias da Bíblia, que eu acho que também é de suma importância, nós temos que entender por que as pessoas querem nos afastar. Elas querem nos afastar porque elas não gostam de nós? Não é, porque elas nem nos conhecem, mas elas não gostam da ideia que a gente traz, do conceito que a gente traz, né? Aí nós vamos pular, aí a gente acaba pulando para o outro lado desse quadro que é fé na política, né? Primeiro, por que eu devo acreditar na política? O segundo ponto seria o que a minha fé tem para acrescentar na política. O que a minha fé, o que a minha crença, o que os meus ideais têm para acrescentar na política? Evidentemente, por um lado, é ser o contraponto dessas pessoas. Agora, a pergunta que eu te faço, para ti, Felipe, é exatamente esta. Por que tu acha que um cristão, um evangélico, um pastor, né, um religioso, ele deve estar na política? E o que a nossa fé, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, ou a nossa maneira de ver as coisas acrescenta na política? Pastor, aí eu faço uma pergunta também para o senhor. Sei que a pergunta tem que ser direcionada a mim, mas vamos lá. É muito mais fácil a gente falar de Cristo para quem já é convertido ou para quem não é convertido? Bom, aí eu costumo dizer uma fala, eu vou dizer aqui, né? Só para eu poder depois fazer o raciocínio. Sim, mais ou menos. Essa é a fala que eu falo. Sim, mais ou menos o que quer dizer? Isto é a verdade, mas não é toda a verdade, né? Então, como é que eu vejo isso aí? É que muitas vezes não é por que eu tenho que acreditar, mas eu acreditando, o que eu vou acrescentar? Não sei se eu estou conseguindo te responder, né? Mas assim, ó, a pergunta seria o que a minha fé ou a minha ideia pode acrescentar para a comunidade, eu sendo um político? Eu vejo mais a questão da... Vamos ver pela lógica, tá? Quando tu fala em cristão, tu fala em evangélico, qual é a visão que tu tem da pessoa? Tu tem a visão que é uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa que não faz mal a ninguém, que não logra ninguém. Essa é a visão. Ou seria, né? Essa é a visão que a gente tem. Então, vamos supor, quando tu tem uma pessoa que se insere na política, tu tem um evangélico que se insere na política, vamos ver que aquela pessoa ela tem que ser uma pessoa comprometida não só com a palavra de Deus, mas com os costumes totalmente éticos, civis, morais aqui. Então, quando tu entra para esse meio, vamos supor, e tu ganha um mandato, você ganhou um mandato, você é muito mais cobrado, você é muito mais
visto e perseguido pelas pessoas, porque você é um evangélico, você é um cristão, eles querem achar alguma coisa errada sua, mesmo as pessoas sendo humanas, a gente é humano, a gente erra, a gente pode ter algum pecado, com certeza, né? Mas, pastor, o que a gente pode contribuir, fé na política que eu vejo, né? Nós evangélicos é mostrar para aquelas pessoas que não são evangélicas que a gente quer contribuir com uma sociedade melhor, a gente quer que a pessoa tenha uma vida melhor, a gente quer falar de Cristo. Eu acho que não adianta você ser um cristão, você ter um mandato, você entrar para a política e você não falar de Cristo. Você tem que falar de Cristo para eles, né? Tem alguns Sim. que tem até, se não me engano, eu acho que é o próprio, acho que é o Nicolas Ferreira que fala que, né, ser cristão é tu ser um pequeno Cristo dentro de si, né? Então, por isso que eu digo para você, não adianta estar na política e você não tentar ser o mais correto possível e mostrar que você está sendo o mais correto possível. E a gente sabe que são pessoas difíceis de lidar, quem não é, não comulga com a mesma filosofia, mesmas crenças que nós, mas nós temos que conviver com elas, com certeza, nós temos que botar o nosso contraponto, que é muito importante, e eu tenho certeza, né, que e já vem mudando, isso daí que antes os pastores falavam, os dirigentes evangélicos falavam, não participem da política, não vai, é do demônio. Hoje já está mudando isso daí, hoje tem bastante evangélico, bastante cristão participando do processo eleitoral No e mínimo, entrando para dentro, né? no mínimo temos entrada agora, né? Então mudou. Conseguimos entrar pelo menos. Mas não é algo muito fácil. Geralmente, quando o cristão ele entra, o evangélico, ele está entrando por meio da política, ele é muito perseguido. Ele é muito perseguido. E eu vou dizer assim, ó, fazem de tudo para não terem mandato. Se a gente pegar e ver assim. Porque depois que tu tem mandato, tu quer aplicar leis, tu quer botar leis que sejam mais amparadas com aquilo que a gente acredita que a gente estudou na Bíblia, né? E por isso que eles não querem que a gente vença. Aí eu volto a refrisar que a questão não é tu ser evangélico ou não. Porque aí digamos assim, para quem não é do meio, é só uma sigla a mais, né? É só uma denominação a mais. Mas a questão é o que ele defende. Porque para quem quer impor a sua condição ou impor a sua ideia, quanto menos adversário para eles, melhor, Uhum. né? Porque aí ele vai impor a sua condição, a sua ideia, e não vai ter ninguém para dizer que não é, ou que não concorda, né? Então, a questão que eu acho importante se defender, ou a questão que eu acho importante, é que, mesmo tendo pessoas que dentro da religião, ou dentro dos evangélicos, ou dentro da igreja, enfim, como quiser falar, que não se enquadre, o seu comportamento não se enquadre com aquilo que se defende, mesmo assim, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos comportar bem diante da sociedade, devemos nos comportar bem diante do ser humano, né, do nosso próximo. E eu acho, Felipe, que o que tem que acrescentar a fé na política é exatamente isso. É que a Bíblia nos ensina, ou ela nos chama, a nós termos um comportamento adequado. Então, eu tendo um comportamento adequado para a sociedade, automaticamente esse comportamento ele vai refletir na sociedade. Porque se eu pensar assim, se nós pensarmos assim, se o cristão, a Bíblia ensina que o cristão deve ser uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa que deve se comportar bem, não pode roubar, não pode exercer nenhuma função né, que denigre a sua personalidade. Se essa pessoa estiver ali dentro da política, tu vai ter pessoas que se comportam direito, tu vai ter pessoas que se comportam adequadamente, quer dizer, tu vai ter menos problemas, né? Ah, mas o fulano de tal é crente, fulano de tal é religioso, mas fez isso. Sim, mas ele fez contra o seu propósito de existência como religioso, ou como crente, ou como pastor. Então, isso não é uma regra. A regra é se comportar bem. Mas se a gente pegar e olhar pelo se comportar bem, eu conheço, aí vamos entrar para um outro fato,
Eu tenho amigos meus que não são da mesma religião que eu, que se comportam muito bem também. Sim. Né? Então, e nós vamos dizer que é uma questão do evangélico, essa questão de se comportar bem. Bom, a Bíblia, ela fala, que nem o senhor disse, né, que o evangélico, o cristão, ele tem que se comportar bem. Mas nós temos outras pessoas que não são da mesma doutrina religiosa, que nem a nossa, que também se comportam bem. Eu creio que o evangélico na política, às vezes a gente chega numa igreja e a gente vê alguns irmãos reclamando que no Congresso está sendo debatido uma proposta tal, no Congresso está sendo debatido essa proposta que vai legalizar isso, que é contra aquilo que nós acreditamos. Aí eu digo, se nós não tivéssemos parlamentares mais conservadores, né, alguns nem são evangélicos, mas são conservadores, que estivessem lá debatendo para que aquilo não acontecesse, como é que seria o Brasil hoje? Eu entendi. A questão que tu está falando, a questão que tu está trazendo aqui, né, que não é só um bom comportamento. Porque, às vezes, tem pessoas que não são cristãs e se comportam muito bem também. Então, tu está trazendo a questão que para ti é mais importante, ou mais, não mais, mas a questão que deve ser relevante é o fato de, de que, tendo pessoas cristãs, evangélicas na política, ele vai trazer os conceitos, né, os conceitos religiosos para a política, não tornar a política religiosa, né, que aí é uma questão também que Sim. não cabe, mas os evangelhos vão ser representados, de alguma forma vão ser representados, né? Vão ser representados nas questões que a gente defende, que é, enfim, contra o aborto, né? A questão da família. Então, para ti, isso é o mais importante. Com certeza. Para mim, nesse fato, quando a gente fala a gente debate com várias pessoas, a gente conversa com várias pessoas e tem que ter o respeito. Você ter ideias diferentes não significa que você é inimigo delas. Né? Você ter ideias diferentes você está construindo alguma coisa ali para o futuro que possa refletir para a sociedade. Então eu creio, pastor, que o cristão evangélico ele tem que ter essa questão de botar, né, o seu pensamento, né, colocar tudo aquilo que ele aprendeu dentro do processo político também, mas saber debater com aquele próximo, né? Não, eu tenho amigos meus que são de esquerda e a gente conversa, a gente debate sobre religião, a gente debate sobre política, a gente tem um respeito, não tem aquele extremismo que hoje tem, que hoje a política virou muito complicado, né? Hoje o evangélico é visto por alguns da esquerda como a pior espécie do mundo, né? E aí tu vê também alguns evangélicos vendo a esquerda a pior espécie do mundo. Opa, peraí, se a gente é evangélico, né? A gente é cristão, a gente tem um pensamento diferente, a gente tem que saber respeitar aquele próximo e quem sabe respeitando ele, conversando com ele, a gente consiga até ganhar alma para Cristo, né? Então, por isso que a gente tem que ter um grande diálogo, um grande debate com eles, um respeito, sem ter o extremismo. Eu até fico muito preocupado com essa questão do extremismo que a gente está vivendo não só no Brasil, mas no mundo, né, pastor? Isso daí, né, cristãos estão sendo perseguidos, então é muito preocupante. Mas conservadores, né, estão sendo perseguidos também, né? né? Então, é uma perseguição muito forte, né? Mas eu volto a dizer aqui que você que é cristão, você que, né, é evangélico, não caia na onda daqueles que tentem fazer você sair, né, do seu, vamos descer do sapato, descer o seu nível. A gente tem que mostrar que a gente é diferente, a gente tem que ter um alto nível no debate e também daqui a pouco, quem sabe, a gente conquiste e ganhe até para Cristo essas pessoas. Assim, Felipe, a questão... Por isso o nosso podcast Em Busca da Verdade, para tentar desmistificar alguma coisa, assim, né? Que foi nos imposta. Não foi nós que decidimos. Foi imposta a nós, ou está sendo imposta, enfim, né? Então, é desmistificar isso para quê? Porque a gente decida por a gente mesmo. A pessoa decida por isso mesmo. Eu quero atuar nessa área, ou quero fazer isso, mas seja eu que esteja decidindo, não seja outra pessoa que esteja decidindo. Porque, Felipe, o que eu vejo é assim, a grande questão é, o cristão pode ser político, pode ser do partido tal,
ou pode ser do partido tal, ou pode ser da esquerda, ou pode ser da direita. A grande questão, Felipe, que eu acho que a gente tem que entender é que, estando em qualquer lugar, ou qualquer ambiente da sociedade, eu preciso ser um cristão ainda. Se eu estou num partido que não permite, agora eu vou trazer uma... Né? Se eu estou num partido que não permite as minhas ideias, não é um bom lugar para mim. Com certeza. Ou eu preciso estar num lugar, se eu estou lá na torcida do Grêmio. Ah, não pode estar na torcida do Grêmio. Se a torcida do Grêmio, é só um exemplo, se a torcida do Grêmio não me coíbe as minhas ideias, os meus projetos, aquilo que eu defendo, eu posso estar lá. Agora, no momento que ele dizer, tu quer estar na torcida do Grêmio, ou quer estar na torcida do Inter, mas aqui tu não pode fazer oração. Então, o lugar não é bom para mim. Eu não devo estar lá. Por quê? Porque aquele lugar que eu estou, ele está proibindo eu ser quem eu sou. Né? É que nem o crente que diz que é petista. Essa questão. Ele pode ser petista? Ele pode ser petista. Mas crente aí não é. O fato é o seguinte, ele pode ser petista, mas será que ele vai ter acesso? Será que ele não vai ser coibido? Será que ele não vai ser impedido de exercer a sua atividade, né? Ou de defender as suas ideias ali? Essa é a pergunta. Bom, tudo bem, né? Tu vai poder defender ali que tu é contra o aborto, tu vai poder defender ali a questão da família, tu vai poder defender ali as tuas questões religiosas. Ah, não vou poder. Então não é lugar para ti. O lugar que tu deve estar, o lugar que tu deve viver, é o lugar que a tua fé não vai ser denegrida. E se for denegrida, tu vai ter votos para dizer que não é bem assim. Então, essa é a questão. A gente faz as nossas escolhas. Eu acho que, como cristão, Felipe, como evangélico, enfim, eu sempre gosto de usar várias falas relacionadas a isso, porque é como a pessoa faz uma conotação. Ele pode estar em qualquer lugar da sociedade. Ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser médico, ele pode ser jogador, ele pode ser... Falou de futebol, né? Ele pode ser ali atleta, ele pode ser policial, ele pode ser o que ele quer ser. Inclusive, ele pode ser político. Né? Com certeza. Mas ele precisa entender que o lugar que ele está, ele precisa representar o Cristo. Ele precisa representar a fé dele. E se por acaso ele for coibido, se por acaso ele for impedido de fazer isso, ele deve sair urgentemente daquele local. Né? Ele pode agir de outra maneira, mas o cristão ele pode estar em qualquer lugar da sociedade. Tu sabe, pastor? E eu acho que é necessário ele estar em qualquer lugar da sociedade. Sabe, pastor, eu tenho um familiar da minha esposa que é cristão, é evangélico há anos, né? Mas sempre votou... Ele vai estar te ouvindo. Não tem problema. A gente tem que... né? A gente tem que falar, a gente respeita, né? Mas esquerda, né? Votou no PT, votou na esquerda. E, bom, eu respeito, mas não entendo muitas vezes. Mas a gente tem que estudar um pouquinho, tentar ver o porquê. Se tu conversar com alguns conhecidos seus, que são da igreja evangélica e que votam no PT, tá muito, o meio evangélico que ainda vota no PT está muito mais pelas questões sociais que se trabalhou do que a questão ideológica. Essa aí é uma questão... Por isso que a igreja tem que trabalhar isso daí, não a política, a igreja trabalhar a política. Eu sou contra isso, não. Mas ela tentar mostrar os valores de fato, né, da igreja dentro ali da sociedade e para que ela cuide disso que o senhor está falando. Se não é dentro daqueles conceitos que a igreja trabalha, eu não posso estar ali dentro. Eu não posso estar participando. Mas se o senhor conversar com seus amigos e conhecidos, que a maioria deles votam daqui a pouco na esquerda, enfim, ali, desses irmãos em Cristo, é por causa dos programas. Pelo menos para mim me falaram algumas vezes dos programas sociais que foram feitos durante o tempo. Minha Casa Minha Vida, Mais Médico. Que não foi a esquerda que fez. Né? Mas que, né, nas propagandas eles conseguiram... Que não foi a esquerda conseguiram induzir, né?
Bolsa Família, que era aquele do gás que juntou. Que é um junto. ajuntamento de vários Então, por isso que eu penduricalhos. digo, e se criou isso, né? Principalmente nos mais humildes. Porque o que é vantagem para um governo, né, de esquerda, socialista, comunista? O que é? Ele tem que fazer que a população, né, fique cada vez mais pobre e fique mais dependente do governo o resto da vida. Então, aconteceu isso. Quantos irmãos, o senhor comentou ali no início, ali, né, que era 3 carros na frente da igreja, enfim, ou seja, irmãos mais humildes. Quando aparecia 3, fazia uma festa. Era mais humilde. Então, a população brasileira é uma população que era 4 bicicletas e deu, né? Então imagina como é que é, né? Essas pessoas foram indo, e foram se acostumando com os programas sociais, aí botaram na cabeça que era dos governos do PT e foi ficando. Não, Felipe, o que eu quero... E aí eu quero reivindicar de novo a minha fala, né? No início. É que aí a gente entra na mesma questão. O que nós temos de novo para colocar em cima da mesa? Porque assim, ó, nós no início falamos, o Daniel foi político, o Davi foi político, tá? Amém, né? Foi uma questão diferente, mas o que nós temos de novo para colocar na mesa? Essa questão também. Nós vamos ficar falando agora do que aconteceu daqui a... Sim, mas assim, o que a política de esquerda hoje tem de novo para colocar na mesa? Porque só ficar falando sobre o bisavô, meu trisavô, Sim, mas o que nós temos de novo hoje? Né? Então, eu acho que é essa a questão. Eu acho que a questão, quem pensa na política, ou quem defende a política, seja ela de esquerda e direita, ela tem que parar de pensar o que foi feito há 20 anos atrás. Ela tem que parar e pensar o que está sendo feito hoje. O que de novo está se apresentando hoje. Né? Então, hoje, evidentemente, que a gente vive uma questão, né, alguns defendem isso, ou alguns questionam se existe uma perseguição política, né? Enfim, para um lado, o outro lado não. Então, a grande questão é saber o que hoje tem de novo. A gente está pensando só em o que aconteceu há 30 anos atrás, o que aconteceu há 20 anos atrás. Nós devemos pensar hoje, quem visualiza a política, seja cristão, tem que pensar o hoje, o agora, o que está em cima da mesa hoje. Não o que aconteceu há 30 anos atrás. Porque se uma pessoa foi honesta há 30 anos atrás, quer dizer, hoje ele pode ser ladrão. Então... Mas pastor, hoje eles não estão discutindo tanto o cristão, o evangélico, não. Dentro da política, eles estão discutindo narrativa. Eles estão discutindo esquerda, direita, enfim, eles estão discutindo narrativas. Não estão discutindo o Brasil. Esquerda, direita, ele fazia na marcha. Na marcha, né? Na alta escola. Esquerda, direita. Também, mas que nem o que acontece, né? Eles não estão debatendo o Brasil. Essa é a grande questão. O futuro, eles não estão debatendo o futuro. O que está em cima da mesa hoje, em questão de Brasil. Não se está se debatendo isso hoje. Está se debatendo a briga o que foi feito há 30 anos atrás. Está se debatendo ditadura militar, ditadura da toga, está se debatendo que era para o Lula estar preso, o Bolsonaro porque vai ser preso. Então, esse é o grande debate do Brasil. Aí eu digo, como é que tu vai movimentar uma economia? Né? Como é que tu vai... Hoje a gente está vendo as estatais aí batendo recorde de déficit, né? De dívida, enfim, acontecendo. Olha como é que está o imposto. Os impostos hoje do Brasil é um dos mais caros do mundo. Então, o que a gente está discutindo? A gente não está discutindo hoje no Congresso. No Congresso está sendo debatido assuntos, né, de direita, de esquerda, mas não da economia. Não está se debatendo ali, né, para tirar os 30 e poucos ministérios que tem no governo federal, para diminuir para 15, para cortar custo. Não está se debatendo ali redução de imposto da máquina pública, para que esses recursos a gente possa investir na sociedade. Como é que o estrangeiro vai investir no Brasil se o Brasil tem um alto custo no serviço público? Ninguém vai querer investir aqui, vai querer sair, vai para um outro. A Argentina ali está levando ali os grandes empreendimentos internacionais. E aí como é que está o Brasil discutindo, né, outros assuntos, discutindo se a direita está certo, se a esquerda está certo. A gente tem que discutir o Brasil, a gente tem que discutir, resolver os problemas. Claro, eu acredito que grandes coisas que estão acontecendo nos dias de hoje está sendo até um pouco mais de perseguição, mas também vejo,
que isto a gente tem que ver o que está certo, o que está errado, a gente não pode esquecer de tentar resolver os problemas econômicos do Brasil, que isso é o que gera emprego, o que gera renda e que faz a população aí ter dignidade tendo seu emprego. Bom, hoje, como nós não vamos ter o outro quadro, então acabamos se aplicando bastante nesse assunto da política, enfim, não era esse o ideal, né, mas acabamos abrindo essa exceção aí, né. Então, o que eu entendo que tu falou agora, né, não quero aqui redirecionar a tua fala, nem reconstruir a tua fala, mas que então, para o cristão, a tua fala seria essa, que para nós cristão, ou para nós evangélicos, para nós religioso, o que nós devemos visualizar não é o que aconteceu há 30 anos atrás, o que está acontecendo no dia de hoje. Qual é o projeto de hoje? Qual é o melhor projeto, né, político para hoje, para o agora, né, para o nosso dia? Porque, digamos assim, 30 anos atrás, o brasileiro precisava de uma coisa. Hoje, nós precisamos de outra coisa. Né? Não adianta a gente ficar pensando, né, que o que nós precisávamos há 30 anos atrás? Nós precisávamos aprender a andar de bicicleta. Hoje nós precisamos aprender a andar de jato, de avião, né? Qual era a profissão 30 anos atrás? E as pessoas precisavam se especializar nisso. O que é hoje? Mas eu acho que o cristão evangélico, enfim, ele tem que se preocupar sim com os seus costumes e doutrinas, enfim, na política, mas ele não pode fechar o olho para a questão da gestão pública. Eu acho que o cristão ele tem que ter de gestão pública, ele tem que ver, né, que tu arrecada um X, não pode gastar mais aquilo dali. Eu acho que o cristão ele tem que estar atento a isso. Né? Ele não tem que estar... É importante que ele veja que a palavra de Deus, né, tu vê ali vários homens que foram sábios. Então, a gente tem que ter sábios também, a gente tem que ter sabedoria também ali para poder mostrar que, o Brasil ele pode mais. E a gente, como cristão, nós temos que estar falando, debatendo sobre os costumes, com certeza, mas também temos que estar debatendo sobre os rumos da economia do Brasil. O cristão tem que participar disso. É porque nós vamos no mercado também, né? Ah, e tá caro. Que nós vamos no mercado também, nós temos boleto para pagar, né? Nós temos a nossa família, enfim... Então, eu entendi, Felipe, que eu não estou muito aqui no horário, né? Eu não vi ali o horário, então vocês ficam me dando um toquezinho aí, né? Tem 10 ainda. Então, vamos lá. Então, que na fala do Felipe é que não adianta a gente ficar pensando, né, nós como brasileiro, ou como cristão, ou como evangélico, ou como seguidor de Jesus, enfim... como cidadão, porque também nós somos cidadão, né? Não adianta nós ficarmos pensando nas coisas que foram feitas há 40 anos atrás. Nós temos que pensar numa proposta para hoje, para agora, para as necessidades de agora, para as necessidades de hoje, para o que nós precisamos hoje, né? Se uma pessoa foi honesta há 30 anos atrás e essa pessoa não é mais honesta agora, não adianta nós vamos ficar pensando, mas 30 anos atrás ela é honesta. Nós queremos uma pessoa honesta hoje. Né? Se ela era honesta há 50 anos atrás e agora não é mais honesta, ela deixou de ser honesta. Né? Então, o que nós precisamos, então, segundo a tua fala, Felipe, é pensar no agora, na necessidade de hoje, no que se apresenta hoje, no que está sobre a mesa hoje. Como nós precisamos agir hoje, né? Então, eu acredito que é isso, eu acho que essa renovação de entendimento, que já é uma palavra bíblica, né? Renovar o vosso entendimento. Então, nós cristãos, o que nós precisamos? Renovar o nosso entendimento, né? Para todas as áreas da nossa vida, renovar o nosso entendimento para a área, como falei no início aqui, como na área profissional. Nós sabemos que agora nós precisamos evoluir e também renovar o nosso entendimento na questão política também, né? Na questão social, vermos o que realmente está posto sobre a mesa, não ficar, mas porque fulano de tal, esse partido fez isso. O meu interesse é o que ele está fazendo hoje. Mas ele fez no passado, ele fez uns 50 anos atrás. Sim, mas a questão é o que ele está fazendo hoje.
Qual é a proposta deles para hoje? Né? Então, se eu quero uma renovação, se eu quero realmente impor, não, a fala não seria impor, porque impor é forçar, né? Mas se eu quero que a minha fé ela vá avante em todas as áreas da sociedade, é na igreja, é na igreja. Aí a grande questão, eu estou falando mais do que tu, Felipe, né? Que hoje dizem, ó, e se tu vai hoje fazer uma campanha política e tem um pastor, o lugar de pastor é na igreja. Sim, é na igreja também, né? Mas pastor vai no mercado, vai na igreja, vai no posto de saúde, ele vai no... É um ser humano. É um ser humano, né? Então, nós religiosos, né, vou usar essa fala, nós religiosos também devemos pensar isso, né? Se nós queremos se impor a nossa questão de comportamento, ou queremos que a nossa posição, nosso comportamento não seja cortado ou desfeito, nós temos que se impor na sociedade também. Se impor na questão da política, né? Enfim, se impor na questão profissional. Né? Hoje, estamos falando bastante de política, o quadro aí é fé na política, né? E a questão, as que estão ouvindo, é por que eu devo ter fé na política ainda? Porque as pessoas estão desacreditadas da política. E muitos evangélicos estão desconectados da política por esse pensamento. Ou por coisas que aconteceram, né? Mas a grande busca nossa aqui, em busca da verdade, é saber por que nós devemos ainda acreditar na política, né? E o que a nossa fé, o nosso modo de vida, o nosso modo comportamental pode acrescentar na política. Exatamente isso que nós estamos falando. Então, um dos casos é exatamente esse. É ver com a nossa mente limpa, com a nossa mente flexível, o que se apresenta hoje para nós. Então, agora eu quero que tu fale um pouco também, né? Eu sou o entrevistador. Pastor, essa visão que eu tenho do cristão participar da política, claro que é para poder somar com questões do que a gente aprende na Bíblia, na palavra de Deus, poder somar em si das políticas públicas que se faz, em si sendo município, na nação, claro que mas também nos defender, né? Também, não, defender, tem que ter, mas eu creio que tu tem que colocar com esses teus princípios, tu fazer bons projetos para a sociedade em si, porque no momento que tu é eleito, tu representa, claro, aqueles que te elegeram, aqueles que acreditam em ti, só que tu não é um vereador só daquele grupo, tu é um deputado daquele grupo, enfim, um prefeito, tu é de toda a cidade, tu representa toda a cidade, então tu tem que ter um diálogo muito forte e mostrar os teus valores, mostrar os teus pensamentos, enfim, a tua ideologia, respeitando os demais, e o cristão ele tem que entrar a fundo nisso. Ele tem que entrar para debater, para respeitar, para colocar o seu posicionamento, né, para respeitar também ao próximo, mas na parte a gente tem que ter um entendimento maior do que a gente quer para a sociedade em construção coletiva. Né? E aí, quando eu falo construção coletiva, é do Estado. Quando a gente fala que é direita, as pessoas não sabem muitas vezes o que é direita, esquerda, fica aquela... Né? A gente tem que ter um Estado mínimo, a gente tem que ter, comigo, eu digo, a gente tem que enxugar, né? Muitas vezes a máquina pública para que ela não se torne pesada, porque se a máquina pública ela é gigante, ela começa a crescer, o que acontece, né? E o que a gente tem que entender aí não tem dinheiro para investir. Não tem dinheiro para investir. Aí o que um governo faz? Ele cria imposto ou ele aumenta imposto. Então, o cristão tem que entender isso. E vai sair do nosso bolso. Sai do nosso bolso. Então, o cristão tem que entender isso aí. Ele tem que participar para poder entender. Né? E saindo do nosso bolso significa que o carrinho no mercado vai ficar mais vazio. Não, mas só tu vê, ó, em 2021, 2021, 2022, a famosa picanha comprava ali em Gravataí, não vou dizer o nome do mercado, né? Mas ali na RS20, tu comprava em torno de R$49, um exemplo, tá? Eu não sou da picanha, sou da costela. Eu gosto da costela míngua. Né?
Hoje, se tu ir no mesmo mercado ali, tu tá pagando ali desses 49, 70, 80. Então, e por isso que eu falei aquela hora, se cria narrativas. Então a gente está vendo no mundo de narrativas, o mundo da picanha, o mundo da cervejinha, a narrativa da picanha, da cervejinha, sabe? E a gente não está debatendo a questão do Brasil, de reduzir o custo do Brasil e a gente poder melhorar a vida não só do cristão, mas da população brasileira em si. Bom, Felipe, nós temos ainda mais 5 minutos, né? Então já estamos partindo para a nossa finalização. Eu gostaria de deixar um convite aí para todas as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda, né? Porque esse programa vai ficar nas redes sociais, enfim. Convidar você para participar dos nossos cultos da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na Avenida Voluntário da Pátria, número 1782. Estamos ali todas as terças e todas as sextas-feiras, cultuando a Deus e apresentando a fé em Jesus. Você é nosso convidado para estar ali conosco. Voluntário da Pátria, 1782. Todos são bem-vindos, todos serão bem recebidos e contamos com a tua presença para estar conosco ali. O nosso programa Em Busca da Verdade, ele busca exatamente isto. Ele busca exatamente isso. Produzir para você que nos ouve, produzir para você que nos escuta, um contexto um pouco diferente daquilo que muitas vezes são impostos para nós. Buscar realmente o fato da verdade. E hoje nós estamos desmistificando aqui com o Felipe, que foi candidato a vereador em Gravataí, né? Isso, Gravataí, né, Felipe? Gravataí, isso aí. Candidato a vereador, não sei nessa próxima o que vai ser da sua vida, mas, né, com certeza vai estar na política. É trazer essa informação que a política não é coisa do diabo. Irmão, a política não é coisa do diabo. O diabo não gosta de política. Por quê? Porque a política é a forma que tu tem de organizar a sociedade. E o diabo, ele gosta de bagunça, ele não gosta de organização, né? Ele é desorganizado. Quanto mais bagunça para ele, melhor. Então, a política é a forma que a gente tem de organizar a sociedade. O que a gente precisa? Bons políticos, né? Então, nós estamos entrevistando o Felipe hoje aqui, né, nesse podcast, Em Busca da Verdade, e o Felipe está nos dizendo que a política não é coisa do concorrente. A política é coisa de Deus, porque ela auxilia na condução da nossa sociedade e organiza a nossa sociedade para as questões sociais, enfim, muitas questões. Então, nós como cristãos, evangélicos, religiosos, devemos evoluir a nossa mente e pensar neste momento o que nós precisamos, né? E tirar essas ideias absurdas que foram nos impostas, né? Senão nós vamos continuar ainda no... O diabo mais quer o cristão longe da política. É o que ele mais Então, para finalizar aqui, eu quero deixar aqui, Felipe, o seu agradecimento aí, né? E nós já estamos finalizando. Finalizando. Pastor, novamente agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco, né, desse bom debate que a gente tem. E queria acrescentar, né, convidar cada vez mais que os irmãos possam divulgar, estar divulgando aí esse podcast e convidando para assistir os próximos, que eu creio que vai ser enriquecedor para cada um que está aí assistindo. Obrigado pela oportunidade. E sempre buscando a verdade. Buscando a verdade. Que até uma passagem bíblica, né, João que a verdade... 38, João 8,32, se não me engano, conhecereis a verdade vos libertará. E examinar as escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Então, sempre examinando todas as coisas. Então, estamos finalizando, agradecemos a vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.